Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. É sempre uma alegria tê-los aqui conosco no Grupo Espírita Mensageiros da Paz. 2 recadinhos. Estamos fazendo a inscrição para o 8º grupo de estudos dos princípios básicos da doutrina espírita, e o período de 10/2 a 12/4. São 2 meses de estudos, e está acontecendo, e vai das 21 às 22 horas, aqui em nossa casa. Portanto, às 9 horas da noite até às 10. Também temos o estudo do livro, que, aliás, já começou ontem, dia 7, né? O livro Vereda Familiar. Vai acontecer um estudo dentro desse livro, Vereda Familiar, de Raul Teixeira, aos sábados, das 15 horas às 16 horas. Então, todos estão convidados, aqueles que quiserem participar, é só preencher uma ficha. E também já iniciou ontem a evangelização da infância e juventude, né? E as fichas de inscrição estão aqui. Aqueles que desejarem, né, trazer seus filhos, netos, sobrinhos para participar, né, da evangelização aqui em nossa casa. Muito bem, então, para darmos início ao nosso evangelho deste domingo, nós vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com o tema Além Túmulo. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita, vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo encontramos a continuação do esforço e da vida. Diante, então, desta mensagem do Espírito Emmanuel, convidamos a todos a elevarmos os nossos pensamentos a Jesus. Divino amigo, querido irmão, recordando de suas palavras que nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca
de Deus. E assim, Senhor, compreendendo os teus ensinamentos, em que o conhecimento nos liberta, nos faz entendermos quem somos nós, de onde viemos, qual a nossa finalidade aqui na vida física e para onde nós vamos após a morte do corpo físico. Querido irmão, permita que os teus mensageiros, irmãos queridos da vida maior, estejam conosco, Senhor, nos envolvendo a todos nós nesta harmonia, nesta paz, Senhor. Pedimos igualmente pela nossa irmã Tânia, que ela seja amparada, inspirada nesta oportunidade e assim trazer para todos nós o teu evangelho de paz e de amor. Obrigado, Jesus, que assim seja. Muito bem, hoje conosco então a nossa irmã Tânia. Ela vai tratar do capítulo 23, Estranha Moral, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Seja bem-vinda a nossa irmã. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. É sempre um motivo de muita alegria, né, nos alimentarmos desta mensagem tão preciosa, que é o Evangelho. Eu vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo, que sobre esses dois avisos que o Carlinhos deu. Primeiro, dizer que estudar os princípios básicos da doutrina espírita, para mim, é um dos assuntos mais desafiadores, porque parece que é fácil. E quando nós estamos estudando qualquer curso superior que nós formos estudar, sempre vai se começar pelos princípios básicos de qualquer matéria, né? Então, parece que é tudo muito fácil. Entretanto, quando nós vamos aplicá-los em nossa vida, é que começam os desafios. Então, esse curso, né, essa proposta de estudar durante 2 meses os princípios, vale a pena, né, ser assim, trazido para a nossa proposta de vida, né, como algo realmente a ser feito. E também falar que desse livro, Vereda Familiar, para mim é um dos melhores livros que tratam sobre assuntos relacionados à família, pela própria biografia da Teresa de Brito, né, que é o espírito que escreve pela sua história de vida, a quantidade de filhos que essa mulher teve, a viuvez, os filhos que ela foi enterrando como mãe. Então, é um espírito que passou por muita coisa e que escreve com muita propriedade. Vale a pena estudá-lo também. Bom, dados os recados, vamos falar sobre o Evangelho. Então, os nossos irmãos que nos antecederam aqui, falando sobre este capítulo, já nos explicaram sobre esta questão da estranha moral. Ou seja, falas de Jesus que parecem-nos contraditórias. E a de hoje não é diferente, né? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Uma resposta que Jesus vai dar a um jovem, né? A alguém que pede para ele assim, Jesus diz, vem, segue-me. E ele diz, Senhor, mas o Senhor me permite ir enterrar, né, os meus pais, enfim? E aí Jesus dá essa resposta. E, naturalmente, ela soa ao nosso coração como algo... Como que alguém que, em um dado momento, disse para nós, né, a honrar pai e mãe, não permitiria que essa mesma pessoa fosse enterrar os seus pais? Então, naturalmente, que não poderia, né, haver em princípio, assim, uma contradição, porque Jesus trouxe para nós um código de moral universal.
O Evangelho de Jesus não é para a doutrina espírita, para a Igreja Católica, para a Igreja Evangélica e as demais denominações. O Evangelho de Jesus não é para ser vivido dentro dessas 4 paredes, apenas. Eu sempre digo que o Evangelho começa da porta para fora. Porque aqui dentro alguém pisa no nosso pé, meu irmão, minha irmã, me desculpe. Mas e quando alguém pisa ali fora? Como é que faz? Falar do Evangelho não é algo impossível para nenhum de nós. E aí a gente, fica dentro daquela orientação de Francisco de Assis, que nós deveríamos viver o Evangelho e de vez em quando falar sobre ele. Porque a nossa vivência seria realmente uma carta viva deste Evangelho. Então, nesse capítulo, Kardec, com muita propriedade, vai elaborar ali uma estrutura para nós, através das mensagens dos Espíritos, para mostrar que não existe contradição no Evangelho de Jesus. Então, como se explica aqui logo no início, como o Evangelho não foi escrito enquanto ele aqui estava, então, basta que se coloque uma palavra. Primeiro que a gente está falando de um idioma, que Jesus falava que ele era restrito. E depois basta que uma palavra mude para que dali para frente, quem aqui já não fez na escola a brincadeira do copo, de se falar alguma coisa do professor, falar aqui para o primeiro uma mensagem, e que mensagem que chega na última ali. A gente já fez isso, já participei de várias vezes dessas dinâmicas em sala de aula, para realmente a gente ver assim, tipo, se falou de morte e a notícia que chegou foi peixe, mais ou menos assim. Então a gente vê que porque disse que o ditado popular que quem conta aumenta um ponto. Porque quando eu narro uma notícia, uma informação, eu vou narrá-la a partir de quem eu sou, da minha vivência, da minha experiência, dos meus sentimentos, do meu estado de espírito naquele dia. Se for o Carlinhos para contar, ele vai contar de uma forma, não que não vai ser fiel, mas vai contar de uma forma diferente. E assim sucessivamente, não é? E é por isso que hoje a gente está aí diante de situações tão desafiadoras, aonde se colocam vídeos, se colocam informações e que nós tomamos como algo absolutamente verdadeiro. Então, lá em casa, as minhas filhas sempre brincam assim, tá na internet, então deve ser verdade. Brincando no sentido assim, bom, tá lá, a gente toma aquilo como verdadeiro. Mas, será que realmente o é? Será que realmente a gente tem a coragem, a paciência de ir procurar a fonte? Hoje em dia, quantas não falam, o Chico falou, está no tal livro, tal frase, mas será que está mesmo? Eu fui lá conferir para ver se está. O Divaldo falou mesmo. Então, nós passamos a repetir aquilo que nós ouvimos sem o menor cuidado de aferir se aquela informação é verdadeira ou não é verdadeira. E aí, quanto mais catastrófica, mais ela é replicada. Então, meus irmãos, a gente precisa cuidar. Porque a estranha moral, ela continua por aí. Hoje, de uma forma mais, vamos dizer assim, talvez mais agradável aos nossos olhos e ouvidos, mas ela continua por aí. Muita coisa do que se fala, do que se escreve, não está condizente, e aí voltando à questão da doutrina espírita, realmente com as obras básicas. Ontem mesmo estávamos aqui num curso sobre a mediunidade e a Maria trouxe a informação, quer dizer, de livros que se circulam por aí com uma informação, mas que nas obras básicas e obras complementares sérias, está se falando exatamente o contrário. Então, nós precisamos pensar a quem nós estamos dando palco na nossa vida. Que informação que nós estamos trazendo para a nossa vida, para a nossa intimidade, como verdadeira. Para que a gente não construa o edifício da nossa vida
sobre a areia, sobre uma base frágil, que na primeira dificuldade que bate à nossa porta, e não tenhamos dúvida, bateram muitas, o nosso edifício se desmorone. Jesus já nos convidou, olha, constrói a sua casa sobre uma rocha. Porque quando vem a onda, quando vem o vento, quando vem a água, não desmorone. Mas nós ainda, porque esperamos resultados mágicos para problemas seculares, nós ainda estamos insistindo em fazer uma construção sobre uma base frágil. Porque construir sobre a rocha dá trabalho, exige de nós, diuturnamente, empenho, esforço, coragem, tirar a procrastinação da nossa vida, sair do sofá, fazer um movimento na nossa vida para que realmente a gente possa aproveitar essa encarnação, né? Então, a estranha moral, ela não está, infelizmente, ela não desapareceu. E hoje tem sobre todos os gostos, sobre todos os assuntos. Então, vejamos, como Jesus, então, o seu evangelho é escrito naquilo, quando ele já não estava mais aqui, e como nas traduções, né? Quantas vezes basta nós falarmos da língua portuguesa, que nós teríamos que reencarnar aqui no Brasil alguns séculos para dar conta da riqueza só da nossa língua, que é linda, que é maravilhosa, e que nós temos uma palavra que pode ter N significados. Nós temos formas de expressão que cada um pode sair daqui entendendo alguma coisa. Então, imagine, daquela época, você traduzir do aramaico para o grego, do grego para o latim, do latim para a língua portuguesa, quanto que daqui a pouco se perde, pode se perder, não é? Em tudo isso. Então, Kardec, vamos dizer assim, nos presenteia com este capítulo, justamente para dizer assim, acalma o teu coração. Não tem nada de errado na fala de Jesus, nada. Que o mestre disse com propriedade e continua valendo para todos nós. E aí, por fim, sobre essas questões, para que nós também não fiquemos na pior forma de interpretação, que é a literal, e que em qualquer área do conhecimento, ela pode ser muito perigosa para nós. Interpretar leis de uma forma literal, quando a gente não interpreta dentro desse conjunto, dentro de um arcabouço, dentro de um sistema, pode ser muito perigoso. Porque, em princípio, parece que elas são contraditórias, e convenhamos, realmente nós temos leis que não são boas, né? Entretanto, nós temos um sistema em qualquer área. E pensando, então, em leis, não é diferente. Então, essa interpretação literal, se nós formos aqui deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, pode realmente ser algo muito perigoso para nós. Porque a gente podemos ser levados a pensar de que aquelas pessoas caras ao nosso coração e que falecem, né, não merecem realmente nenhum... deixa lá, vai para a capela e os meus parentes que enterrem, que cuidem, eu não estou nem aí com nada. Então, precisamos cuidar. Nós vamos fazer uma pausa um pouquinho aqui no Evangelho e nós vamos no Livro dos Espíritos. Porque Kardec, no item que trata da vida espírita, Kardec trouxe para nós 10 perguntas, da 320 a 329, sobre a comemoração dos mortos e funerais. Naturalmente, pelo tempo, nós não iremos lê-las, né, na sua integralidade, mas vale a pena, né? Muitas delas realmente algo para a gente, às vezes, repensar os nossos atos em relação a essas questões. Então, na questão 320, ele pergunta assim: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra? Muito mais do que podereis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhe de lenitivos. Mas então essa lembrança
Não é uma lembrança qualquer. Não é só assim, é aquele sentimento. É aquilo realmente que nos toca, que nos emociona. Seja numa oração, seja em um objeto. Né? E não estou falando do objeto no seu valor material, de quanto é que ele custa. Não é disso que eu estou falando. Mas falando no que representa aquilo. Às vezes é uma louça de família, às vezes é realmente assim, pode ser uma joia, enfim, mas não é pelo valor do objeto, mas é a lembrança que ele traz daquela pessoa, dos momentos que passamos juntos, não é? Das refeições que fizemos juntos, das viagens, do filme que assistimos abraçados, enfim, assim como hoje, né? Eu, por exemplo, que já tenho as minhas filhas adultas, então, às vezes, assim, olho determinados e falo, ai, que saudade daquele tempo, que quando elas são pequenas, a gente fica morrendo de vontade delas crescerem, e quando elas crescem, a gente quer que elas voltem a ser pequenas, enfim, o ser humano é complexo, né? É paradoxo, mas enfim. Então, sim, isso sensibiliza, porque, meus irmãos, a morte, ela é uma mudança de vibração, porque nós continuamos vivos. Então, aquela lembrança, aquela afetividade que nós temos pelos nossos entes amados, elas permanecem. Então, sim, isso vai sensibilizá-los. Mas o que mais me chama a atenção na resposta é justamente o final dela. Que se o nosso ente querido realmente está numa situação difícil, essa lembrança, essa oração, esse pensamento, essa energia que eu desloco do meu coração para ele, veja, é um lenitivo. E essa palavra lenitivo, sempre eu tenho ela para mim, como aquele dia, como estava ontem, né? À tarde, 34 graus, aquele calor, e de repente vem aquela brisa, né? A gente abria a janela e vem aquele vento agradável. É como se nós estivéssemos com muita sede, nós tomássemos aquele copo de água que refresca, que revigora. Então, imaginemos, para alguém que está em sofrimento, receber, né, essa brisa de amor, essa brisa de carinho, essa brisa de afetividade. Então, às vezes, é tudo o que aquele espírito precisa naquele dia. E Kardec prossegue. O dia da comemoração dos mortos, então o 2 de novembro, né, é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhe ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre os seus túmulos? Essa pergunta ela tem, na verdade são 3 em 1, mas eu vou ler só a primeira, tá? Os espíritos, então a resposta, os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem um pensamento, como fazem num dia qualquer. Então, está na intenção e no sentimento, e não necessariamente num calendário. 326. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestem aos despojos mortais? Então, quando nós estamos ali na capela, diante do túmulo, do caixão ali, do corpo, daquela pessoa que nós amamos, que significou muito para nós. Então, essas mensagens, né, essas honras, significam, realmente têm alguma importância para eles? E os espíritos responderam: quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado, né, livre de impurezas, de vaidades terrenas, e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficais sabendo que há espíritos que, nos primeiros momentos que se seguem à morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que fazem dos seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos deste mundo. Então, o que a gente depreende dessa resposta? Que realmente tudo vai da intenção. Porque, meus irmãos, não faz muito sentido para o espírito, né, como não faria para nenhum de nós, alguém que em vida
não teve o devido cuidado conosco, que não manifestou ali, né? Não nutriu por nós e também pensando de nós para com as outras pessoas. E depois chega lá na capela e a gente, né? Quem de nós aqui já não presenciou situações que você pensa, meu Deus, isso aqui deve ter sido o maior amor da vida da pessoa. Depois vem um parente e fala assim, ó, nada disso. Porque ali na capela, na hora do enterro, rola-se de tudo, não é verdade? A gente não imagina, ali é realmente assim. É interessante que nós já tivemos manifestações em reunião mediúnica nossa de espíritos que estavam ali na capela e que, por um motivo ou outro, enfim, acompanharam, né? E vieram e se manifestaram. E é para a gente realmente ficar com vergonha do que nós fazemos naquele ambiente, que deveria, sim, ser um ambiente respeitoso e que, no entanto, o morto nem esfriou e nós já estamos ali, ó. É disso que Jesus está falando. São mortos que enterram seus mortos. Porque se nós realmente nutrimos por aquela pessoa um amor, a nossa postura respeitosa, ela é o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo. Então, sim, essas honras que a gente presta naquele momento, elas são muito significativas, desde que realmente pautadas de uma vivência que nós tivemos com aquela pessoa. E não porque ali vira um evento social, e não porque eu estou ali, porque eu quero que o Carlinhos veja que eu estive ali. Então, o que nos move a ir à capela mortuária quando alguém falece? Essa é uma pergunta. E é isso que aquela pessoa, né, que é exatamente esse ponto que o Evangelho explica. Era isso que aquela pessoa que foi conversar com Jesus não podia entender. Porque, às vezes, eu agi uma vida inteira de uma forma desrespeitosa, indiferente, fria. Não cumpri, então, falando da questão dos pais, não cumpri minimamente os meus deveres. Não honrei. E aí, por esse ou aquele motivo, por esse ou aquele interesse, eu me coloco ali na capela como aquele filho, como aquela filha mais honrado do mundo. Choro, me debruço sobre aquele caixão. Já vi cenas de pessoas que queriam ser enterradas junto com os seus pais. Então, o que Jesus está querendo nos mostrar? Façamos em vida. Mas continuemos depois da morte, porque eles estão vivos e nós também. Agora, se tudo era morte de sentimentos, de atitudes, de pensamentos e de sentimentos, então qual é o sentido de fazer um teatro ali ou em qualquer outro lugar? Esse é o sentido da palavra de Jesus. Então, façamos enquanto a pessoa está aqui. Posso fazer? Faço. Não, mas olha, Tânia, eu não posso fazer nada, então oremos. Porque se o dia que nós entendermos que a prece é esse deslocar de uma energia viva em favor de alguém, o mundo vai ser outro. Não tenhamos se nós só repensarmos sobre a prece, que ela não seja um palavreado vão. Os espíritos, eu acho que está no livro Memórias de um Suicida, mas não é só nesse livro que tem. Na série André Luiz tem também. Há um momento em que eles têm ali um aparelho que fazem esses registros dos pedidos, das orações que saem daqui da Terra. E eles deixam muito claro, será que toda oração atinge, né, ultrapassa aqui as nossas camadas? Não. Porque não vem do coração. Mas quando uma prece vem do coração, meus irmãos, não tem limites e não tem barreiras. As séries, né, do André Luiz e do Manuel Filomeno de Miranda são riquíssimas para mostrar para nós que uma prece de alguém em favor, né, uma intercessão. Quantos livros não estão escritos que começaram de um pedido? Socorre minha filha. Socorre meu filho. Socorre meu pai, socorre meu irmão, socorre meu amigo. E dali começa um atendimento que surge, que acaba, né, depois sendo
consolidado em um livro para deixar o testemunho para nós do que é o poder de uma oração sincera. Então, quando nós estamos ali na capela, né? Estou falando capela porque hoje praticamente não se tem mais o velório nas residências. Quando nós estamos ali fazendo aquela oração, é claro que aquilo é bom para a pessoa. É lógico. Tivemos há muito tempo a manifestação de um espírito, eu nunca esqueci, não que a gente lembre de todas, né? Mas é que tem algumas que nos tocam profundamente. Então, era um psiquismo feminino, e que ela, então, havia reencarnado aqui, dessa encarnação, ela estava no Brasil, vamos pensar na época da escravatura, e ela era, então, uma sinhazinha, né? A dona ali do do proprietário da fazenda. E quando ela falece, ela naturalmente não teve condições de perceber, mas depois ela vai contar que todas as orações daquelas escravas que fizeram por ela, como tudo aquilo fez um bem para ela quando ela teve condições, né, de perceber, de sentir. E isso me tocou porque eu fiquei, meu Deus, quanto tempo tudo isso aconteceu? Mas aquelas orações, elas foram tão verdadeiras. Era realmente uma energia tão viva que ela não pode ter simplesmente se dissipado pelo universo. E é como se ela tivesse ficado guardada para que aquela mulher, né? Então o espírito, no momento que ela tivesse condições, ela ter recebido esse copo de água fresca, que foi as orações das suas escravas. Mostrando para nós que nenhum ato de amor, meus irmãos, é perdido na casa do Pai. E, por fim, no Livro dos Espíritos, a questão 328, Kardec foi perguntar: o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? Isso tinha que ser colocado num quadro. É terrível, meus irmãos. É terrível esse negócio de herdeiros. Quase sempre para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam, todos os sentimentos sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade, né? Essa tendência para o roubo, dos que entre si partilham bens por ele deixados. O esclarece acerca daqueles sentimentos, chegará, porém, a vez dos que se lhe motivam essa decepção. Então, imaginem, para aquele pai, para aquela mãe, que construiu um patrimônio, com suor, com lágrimas, com renúncia, de repente verem os seus herdeiros, quando não começa na capela mortuária, verem os seus herdeiros se degladiando por conta disso. Imaginem para essa mãe, imaginem para este pai, essa dor. Porque muitas vezes, em alguns casos, nós vamos ter a contribuição dos pais, que se preocuparam apenas em deixar para os seus filhos aquilo que é material, então não tem sentimento mesmo. Mas, às vezes, não. Fizeram todos os esforços para que o amor, para que a família, para que esse sentimento familiar, de fraternidade estivesse acima de tudo, e não acontece. Então, é o que ele está dizendo. Às vezes é o aprendizado e, às vezes, é o castigo. Para dizer, está vendo? Essa foi a família que você ajudou a construir. Então, veja, tudo isso, né, são questões para a gente refletir e mudar enquanto há tempo. Então, aqui no Evangelho, ele vai dizer assim: o respeito que aos mortos se consagra não é matéria que o respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente que o infunde.
ele é análogo, né, parecido àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Né? Ter um objeto para dizer assim, isso aqui era uma travessa da minha mãe. Olha, isso aqui era uma louça da minha avó, da minha bisavó. Olha que delícia. Não é pelo objeto, não é pelo preço, mas é o significado daquilo. Né? E já imaginemos, toda vez que nós pensarmos, que nós realmente sentimos essas vibrações de paz poderem chegar até, né, o nosso ente querido, então, com certeza, os aparelhinhos do mundo espiritual estariam disparando, né, muito mais do que eles disparam. Não te preocupes com o corpo. Pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então, era isso que Jesus queria mostrar. Não era para dizer assim, faleceu meu pai, faleceu a minha mãe, faleceu meu filho, meu irmão, e eu não vou dar àquele corpo, aquele momento, o respeito e a importância que ele precisa ter. Mas que a vida não se encerra ali. Né? Mas, meus irmãos, quando nós falamos dos mortos, que enterrem os seus mortos, o Evangelho também nos faz pensar sobre um outro tipo de morte que nós temos todos os dias acontecendo. E é o Emmanuel que vai trazer essas reflexões para nós. Né? Essa passagem, deixai os mortos que enterrem os seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus, ela está registrada em Lucas. Capítulo 9, versículos 59 e 60. E aqui, numa mensagem intitulada Mortos, Emmanuel, então, vem dizer que há sempre numerosos mortos em nossa luta de cada dia, convocando-nos à prece da diligência e da bondade. Então, aqui ele vai trazer alguns exemplos que achei interessante que a gente reflita, né? E se estivermos entre um deles, sempre há tempo, né? Hoje, Jesus nos convida para vir para a sua vinha, então que hoje possa ser o nosso renascimento, né? O nosso ano novo, porque sempre o ano novo é todos os dias quando nós realmente nos propomos a mudança. Mortos que jazem muito mais impassíveis do que aqueles que, por vezes, julgais sentenciados à cinza e à separação. Então, ele está dizendo que há pessoas entre nós, quando não somos nós, que estamos muito mais, vamos dizer assim, resistentes ao bem, estamos ali inertes, tanto quanto aquele que realmente o seu corpo está, né, já não tem mais a vida biológica. Há usurários inermes em túmulos de ouros. Não é uma morte? É uma morte, meus irmãos. Há dominadores da carne encerrados em sarcófagos imponentes de orgulho falaz. Há juízes inumados, enterrados em covas de lama. Há legisladores mumificados em terríveis enganos da alma. Há sacerdotes, e leiamos sacerdotes aqui de todas as denominações religiosas. Há sacerdotes enterrados em brilhantes mausoléus de simonia, né? Venda e compra de coisas espirituais. E há administradores encarcerados em urnas infernais de inconfessáveis compromissos. Quando nós vendemos a nossa consciência por um punhado de ouro. Há jovens mortos no vício e velhos amortalhados no frio do desencanto. Amortalhado é aquele que está envolvido na mortalha, que é um tecido, um lençol utilizado para envolver o morto. Há sábios enrijecidos no gelo da indiferença e heróis cristalizados em ataúdes, em caixões de medalhas faiscantes.
Há criaturas impulsivas em sepulturas de espinhos e mentes preguiçosas em sepulcros de miséria. Se proclamardes a verdade para essas almas, cadaverizadas no esquecimento da lei divina, de certo responder-vos-ão com a inércia, com a ironia, com a imobilidade e com a negação. Para semelhantes retardos do espírito, pronunciou o Senhor as palavras inesquecíveis: deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E para encerrarmos, nós vamos aqui no livro Nosso Lar, que temos um capítulo muito interessante, é o capítulo 23, que se intitula Saber Ouvir. Então, qual é a contextualização desse capítulo, né? André Luiz está ali na casa de Lísias e eles vão na casa da dona Laura, né? Acompanhado pelo Lísias, e eles vão ver ali um canteiro de flores, um jardim, apreciar a noite, né? E aquilo toca profundamente o André Luiz. E ele, então, o Lísias vai dizer para ele que ali eles vão ouvir algum aparelho, enfim. E o que entendeu o André Luiz? Que nesse aparelho que eles iam ouvir, então o Lísias faz uma explicação para ele, né, de que o valor da prece, a sua importância, que através da prece eles conseguiram criar aquela psicosfera de paz, de harmonia, enfim, faz toda uma explicação para ele. E aí, o que ele entende? Que eles vão, naquele aparelho, ouvir informações aqui da Terra. Eu achei interessante porque ele faz nos convida a fazer um raciocínio ao contrário, né? Nós estamos aqui na Terra querendo saber notícias dos nossos entes queridos. E ele, então, vai propor a André Luiz um raciocínio ao contrário. Por que lá, muitas vezes, não se deve saber as notícias dos mortos, né, dos vivos, entre aspas, aqui na Terra? E aí ele vai explicar que durante, no início da colônia de Nosso Lar, esse intercâmbio, então, lá eles recebiam notícias aqui da Terra, dos seus entes queridos, enfim, quase que diuturnamente, era um intercâmbio direto. Mas isso causava lá muito desequilíbrio. Porque é o que falávamos, imaginemos, meus irmãos, alguém que está num hospital, vamos pensar aqui na Terra, estou lá no hospital convalescente, né, tive ali uma cirurgia, estou fazendo um tratamento, então preciso de toda aquela calma, e de repente toda hora alguém chega ali e fala assim: nossa, Tânia, lá na sua casa não está fácil, nossa, lá o seu marido está daquele jeito, nossa, porque a sua mãe... Como que nós vamos encontrar paz? Nós não vamos encontrar paz. Então, muitas vezes, a gente vai precisar alguém dizer assim, não traga mais notícia para ela, porque senão ela não vai levantar dessa cama. É esse raciocínio que o Lísias vai explicar para ele. Que muitas vezes este intercâmbio, quer dizer, quando chegavam as notícias lá, causava tanto desequilíbrio, e que então um governador, um governador aqui então, ministro da União Divina, ele então falou assim: chega, tem que cortar esse negócio, senão aqui não vai ser um ambiente de refazimento, de tratamento. Aqui ele ainda diz assim, segundo o nosso arquivo, a cidade era um departamento do umbral. Porque se as notícias ficam para lá e para cá, então lá não tinha nenhum refazimento. E aí ele vai explicar assim, vai se valer justamente deste ensinamento de Jesus: deixai os mortos que enterrem os seus mortos, no sentido de que, às vezes, nós realmente vamos, então, pensando lá no ambiente espiritual, que nós vamos ter que deixar um pouco sem essa notícia. E aí, do que está acontecendo aqui na Terra. Então, me trouxe a seguinte reflexão: qual seria, para os meus entes queridos que estão no mundo espiritual, a melhor forma de honrá-los? Qual seria a menor forma de homenageá-los? Que bem, realmente, o que eu poderia fazer aqui na Terra para que as notícias, fossem realmente auspiciosas, fossem ótimas notícias para eles que estão lá?
Ou será que eu estou transformando a minha vida de uma tal forma que, se chegar a informação lá, desequilibra? Então, meus irmãos, esse é a pergunta, né, que eu gostaria que todos nós refletíssemos no dia de hoje, para que realmente não fôssemos mortos enterrando mortos, mas que fôssemos cartas vivas do Evangelho, num esforço sincero de colocar em prática o ensinamento de Jesus, enterrando, sim, corpos que eram matéria, que voltaram para a matéria, que merecem o nosso respeito. Tanto é que, se nós formos, né, abrir um túmulo, enfim, é crime previsto na nossa lei, vilipendiar corpos, túmulos. Mas vejam que nem isso não é respeitado. Algum tempo atrás tivemos aqui em Apucarana uma verdadeira... Meu Deus do céu, fizeram uma devassa nos cemitérios. E aí eu fico me perguntando se tem alguém que rouba as estátuas de bronze, porque tem quem compra. Como que fica a memória dessas pessoas? Como é que fica essa consciência? Já que a família colocou ali aquela estátua, enfim, dentro de um simbolismo, de um respeito, da sua religiosidade, da lembrança, da importância que aquele espírito teve para ele, e a gente vai lá, rouba e derrete? Então vejamos como ainda é contraditório o ser humano. Então que a gente possa realmente, né, respeitar aquele corpo, dar a ele a sua importância, fazer as nossas honras com o coração, com os sentimentos, mas muito mais do que isso, mostrar a esses, né, sempre vivos, que os seus esforços não foram em vão. Que a gente realmente pudesse dizer ao nosso pai, pudesse dizer à nossa mãe, pudesse dizer ao nosso avô, à nossa avó: olha, muito obrigada, porque por vocês é que nós estamos aqui. E honrá-los, ainda que eles já estejam vivendo a verdadeira vida, né, por um comportamento pautado no equilíbrio, na paz, na harmonia, né, na verdadeira vontade de realmente sermos homens e mulheres de bem. Que Jesus nos abençoe a todos e que tenhamos uma ótima semana. Obrigado, Tânia. Estamos, então, encerrando mais o Evangelho deste domingo. Agradecemos a presença de todos. Lembrando que às terças-feiras temos um Evangelho semelhante a este, às 20 horas, todos estão convidados. Logo após, então, nossa prece final, temos o passe. Aqueles que desejarem, é só aguardar. Dando continuidade a esses momentos de paz, só nos resta agradecermos. Agradecermos a Deus, nosso Pai Criador, pela vida. E agradecermos aos amigos espirituais, trabalhadores da Seara do Cristo, por ter nos envolvido a todos nós nesta harmonia, nesta paz. E agradecermos a Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, este irmão querido que veio até nós para trazer a sua mensagem de paz, de esperança, a mensagem da imortalidade, de que somos espíritos em evolução, em crescimento moral e espiritual. Obrigado, querido irmão. Que assim seja.